sem qualquer dificuldade. Nós temos 4 salas de oração. Hoje tem um grupo menor porque amanhã temos o dia de ações de graça. Então a pessoa amanhã deixou para vir amanhã agradecer porque não veio hoje, né? Então amanhã eles estarão aqui, estarão agradecendo ao Senhor. Mas nós hoje estamos na sala de oração e cada quarta-feira a gente tem falado a respeito de um pedido de oração. Já vimos gente orando pelo irmão, orando por si mesmo, orando pela sogra, orando pela família, orando pela própria salvação. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 13, a partir do versículo de número 6. É uma parábola, mas preste atenção ao pedido que é feito ao Senhor. Lucas 13, a partir do versículo de número 6. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa parábola contada por Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Espírito do Senhor venha aplicá-la, ó Deus, no e ao nosso coração, para que, ó Deus, sejamos edificados nessa noite na operosidade do Teu Espírito, ó Deus, fundamentados pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus está contando uma parábola e quase todos os estudiosos, entre eles Kenneth Bailey, entendem que ele está falando sobre a relação de Deus com a criação, com o ser humano, com o homem e a mulher. Mas é interessante o pedido que é feito. A parábola é o seguinte: um senhor possui uma terra, uma propriedade, e aí tem alguém que está cuidando dessa árvore, e ele se aproxima e vê que não há frutos nela. E ele chama então seu empregado e diz: há 3 anos que eu venho aqui e olho para essa árvore e ela não dá fruto algum. Por que a gente não corta logo de uma vez? Por que ela está ocupando a terra inutilmente? E aí o empregado diz: Senhor, dá uma chance para ela. Dá mais um ano pelo menos, eu vou escavar, vou podá-la, vou escavar ao redor, eu vou regar, eu vou adubar essa árvore. E aí o ano que vem, quando o senhor voltar e olhar e ela não tiver, se não houver fruto nela, se houver fruto, a gente deixa aqui. Mas se não houver fruto, então corta, pode cortar. 3 coisas pelo menos eu gostaria que nós percebêssemos nesse texto, que certamente servem à vida, ao testemunho e as convicções de cada um de nós. Primeiro, quem é o dono da vinha, da plantação? Diz que ela tem um proprietário e ele tinha o direito de mandar cortar. Então pertencia a ele. Ele poderia não querer esperar. Ele poderia ter mandado arrancá-la no primeiro ano, no segundo ano, mas é o 3º ano. Ele está observando ao longo de um tempo longo, observando que ela não produz fruto algum. É fácil a concordância dos estudiosos de que esse senhor, o dono da propriedade, é o próprio Deus, e que ele está nos observando o tempo todo. O que nós estamos produzindo, não estamos ou deixamos de produzir para o reino de Deus. Ele diz na parábola: há 3 anos eu estou observando essa árvore e ela não produz fruto algum. Você já pensou que Deus pode olhar para um servo seu, para
alguém por quem Jesus morreu na cruz do Calvário e dizer: eu estou observando você e você não dá fruto algum. Juan Ortiz, no seu livro O Discípulo, um escritor argentino, ele diz o seguinte: que a árvore mais bonita que existe é a árvore de Natal. Ela tem luzinha, ela tem encantos mil, diz Juan Ortiz. Mas, no entanto, ela não produz fruto algum. Ela não consegue desenvolver o propósito para o qual ela foi criada. Por mais bonita e enfeitada que ela esteja, ela não consegue alcançar o propósito de uma árvore, que é produzir frutos. Nós fomos feitos para produzir frutos para o reino de Deus. Isto mesmo, para produzir frutos para o reino do Senhor. Em João capítulo 15 ele diz: e eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. Vou repetir: e eu vos nomeei para que vades, para que vocês possam ir e vocês deem frutos. Nós fomos chamados para produzir frutos para o reino de Deus. Ele é o proprietário, é o dono de cada um de nós. E Ele está esperando que nós produzamos frutos para o reino para o qual nós fomos chamados. E aí a segunda coisa que nós percebemos no texto, primeiro, que a árvore tem dono. E ele poderia decidir no primeiro ano, o tempo que quisesse, arrancar, cortar e lançar fora para ser queimado. Mas ele está observando essa árvore o tempo todo. O proprietário diz ao empregado: corta, lança ela fora para ser queimado. E aí o empregado, ele tem uma sugestão. Ele diz o seguinte: por que a gente não espera? Eu me comprometo de regar, eu me comprometo de adubar, vou escavar ao redor, eu vou fazer alguma coisa, vou hidratar essa planta, essa árvore, quem sabe ela possa produzir. O Espírito Santo o tempo todo está nos dando meios para que possamos produzir. Ele está dizendo: deixa o céu sair, não mata aquele infeliz não. Deixa ele mais um ano, dessa vez vai. Ele vai produzir frutos para o reino de Deus. Ele vai pregar um sermão melhor. Ele vai visitar mais. Ele vai aconselhar mais. Dessa vez vamos fazer alguma coisa. Vamos dar um dom a ele para que ele possa produzir melhor. O Espírito Santo está distribuindo dons para que você possa produzir para o reino de Deus. Afinal de contas, é função típica do Espírito Santo de dar a você, de aparelhar você para produzir para o reino de Deus. É Ele quem te dá condições, qualidades para que você possa produzir para o reino de Deus. Deixa mais um ano. Ele não diz assim: quem sabe ela não vai descer as raízes em busca de seiva. Quem sabe ela não vai aproveitar melhor o sol, a fotossíntese vai ajudá-la. Quem sabe? Não, nada disso. Ele diz: eu vou fazer alguma coisa por ela. Você quer que alguém produza fruto? Você quer que alguém mude? Faça você alguma coisa por essa pessoa. Comece a orar. Eu lembro de um pai que começou a frequentar a sala de oração assim que nós convocamos aqui as 4 salas de oração, e uma delas era pais orando pelos filhos, ainda é até hoje, pais orando pelos filhos. E aí um pai conversando comigo no pátio da igreja, e ele disse: eu vim para orar porque eu comecei a entender que eu precisava orar pelo meu filho, e aí eu vim porque a gente não se entendia. E aí eu disse a ele: e mudou? Ele disse: agora está ótimo. Foi o seu filho, mudou? Ele disse: não, eu que mudei. Quem precisava mudar era eu. Às vezes a gente não percebe que a gente não está produzindo no reino por causa da gente mesmo. Que o grande problema somos nós mesmos. Quantas vezes nós somos o principal empecilho para alcançar aquilo que nós queremos alcançar? Nós somos o grande problema para a harmonia familiar.
somos o grande problema para a empresa, somos nós o problema para o casamento. Deixa que eu vou investir nela, para ver se ela vai mudar. Se ela produzir frutos, eu vou investir, diz o empregado. Eu vou trabalhar, eu vou regar, eu vou adubar, eu vou escavar ao redor. Vamos ver se ela vai mudar? Porque tem gente que você pode fazer tudo, mas mesmo assim essa pessoa não consegue fazer coisa alguma. Você ora, você empresta dinheiro, você incentiva a estudar, você coloca os seus livros à disposição e a pessoa não quer, ela não está disposta, ela não se preocupa. Pode escavar, pode regar, pode adubar e não produzir frutos, pode acontecer. É a terceira coisa que nós precisamos observar no texto. O empregado diz assim: se produzir frutos, deixa que fique aí. Mas ele aventa a possibilidade de isto não acontecer. E se não acontecer, diz ele, se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Prestem bem atenção. O empregado está dizendo: eu vou fazer minha parte, mas ela tem que fazer a parte dela. O que nós percebemos no relacionamento com Deus, é que Deus diz: olha, eu vou fazer a minha parte. Celso, eu vou chamar você, eu vou te vocacionar, vou entregar uma igreja para você cuidar, vou te dar o dom para você pregar, mas você agora depende de você. Você é quem vai produzir frutos. Meu pastor Walter Santos, pastor que me batizou, fez meu casamento, me ordenou ao ministério, pastor Walter dizia assim: o pastor toma conta das ovelhas, mas quem dá cria para as ovelhas são as ovelhas. Cada um tem a sua parte para fazer. Então o empregado diz: se der certo, deixa a árvore aí. Agora, se não der, o Senhor pode cortá-la. O Senhor certamente, a expressão, o Senhor certamente vai cortá-la. Porque não faz diferença esperar mais um ano. Não faz diferença cortar hoje ou cortar daqui a um ano. Não faz diferença viver o Celso, ou José, o Manel, o Pedro, a Antônia, a Maria. Não faz diferença que Deus corte, retire hoje, ou que faça daqui a um ano, se não estiver produzindo fruto. Se vai mudar, vale a pena esperar um ano. Mas se não vai mudar, por que você acha que vale a pena continuar ocupando a terra, diz Jesus, inutilmente? Eu gosto muito da parábola do início do livro do profeta Isaías. Ele começa dizendo: cantarei, que cantarei eu? Cantarei eu a nação de Israel. Certo homem tinha um jardim muito grande, um pomar, e ele então construiu um lagar, e ele semeou para que nascessem frutas boas, que nascessem plantas boas, e diz Isaías, a nação de Israel. E então, no lugar das plantas boas e dos frutos bons, só nasceram ervas daninhas e plantas envenenadas, e frutos envenenados. Que cantarei eu a nação de Israel? Que devo eu fazer com esse jardim que eu semeei coisas boas e só nasceram frutos envenenados? Aí responde a nação de Israel: deve cortar e jogar fora para ser queimado. E aí diz o profeta Isaías: mas sois vós o jardim de Deus, que semeou tudo em vocês, e vocês só deram frutos venenosos. Que deve fazer o Senhor com vocês? Aí diz a nação de Israel, que deu uma oportunidade para a gente, mudou de opinião rapidinho, porque enquanto era só o fruto envenenado, dizia a nação de Israel: corta e joga fora para ser queimado. Mas quando disse: é você, ele está falando de você, aí o povo de Israel diz:
Então que Ele dê outra chance para a gente, que Ele dê outra oportunidade para a gente. É preciso entender, cada dia que amanhece, Deus está dando uma oportunidade. Me permita usar uma linguagem muito objetiva. É como se o Deus eterno dissesse a si mesmo, ao Espírito Santo, quando amanhece, dissesse: vai lá, cava ao redor dele, rega esse sujeito e vamos ver o que ele vai fazer no dia de hoje. Pastor, mas a Bíblia diz isso? Diz com outra linguagem. Diz que toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada amanhecer. Ou seja, renova, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, diz o salmista, há muito nós teríamos sucumbido. Ele diz: dá outra chance para ele. Vamos dar mais uma chance para os céus. Vamos dar outra chance. Hoje à tarde eu trabalhei aqui de manhã na igreja, almocei, fui para casa e fui lá para Frias, lá Correias, e lá tem uma igreja pequenininha, uma chamada Comunidade Evangélica Mensageiros da Paz. E lá nasceu em Petrópolis um grupo de mulheres que começou orando naquele lugar, naquela casa, começou orando ao Senhor, liderado por uma senhora, se não me engano, dona irmã Irene. E ela começou a orar com um grupo, e hoje esse grupo alcança as mulheres de Petrópolis. Elas se reúnem uma vez por mês na quarta-feira, e mulheres de todas as igrejas se reúnem, e hoje elas usam aqui as dependências da igreja para fazer essa reunião à tarde, 2 horas da tarde na quarta-feira, e elas se reúnem, e o fruto, o resultado foi daquela mulher que começou a orar ali. E hoje, aniversário lá do grupo, eu fui lá pregar. E havia lá várias mulheres de diversas denominações, e elas estavam ali orando e testemunhando do resultado da oração, dos grupos de oração, do jejum que elas fazem, as vigílias de oração, e elas testemunhando do que Deus está fazendo. Sabe o que é isso? Fruto. Deixa mais um ano que nós vamos dar frutos, nós vamos produzir frutos para o reino de Deus. Tudo que Deus quer é que nós produzamos frutos para o seu reino, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém?